O que é tanatologia e por que compreender a morte transforma a vida? Existe uma pergunta que acompanha todos os seres humanos desde o início da humanidade. Uma pergunta que atravessa culturas, religiões, classes sociais, épocas. Uma pergunta que ninguém consegue evitar. O que acontece quando a vida termina? Pode parecer estranho começar um curso falando sobre a morte, mas a verdade é que a tanatologia não é uma ciência da morte. Ela é uma ciência da vida, porque quando compreendemos nossa finitude, passamos a enxergar com mais clareza aquilo que realmente importa. Meu nome é Martina Powell, sou tanatóloga e nessa série de aulas vou caminhar com você por temas que muitas vezes são evitados, mas que têm o poder de transformar profundamente a forma como vivemos, amamos, sofremos e encontramos sentido para a nossa existência. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar algo que considero fundamental. A tanatologia é uma ferramenta extremamente valiosa para compreender a dor humana, os processos de perda, o luto e os desafios que surgem quando nos deparamos com a finitude. Mas ela continua sendo uma ferramenta. Como cristã, acredito que nenhum conhecimento humano, por mais útil que seja, substitui a palavra de Deus. A tanatologia pode nos ajudar a compreender a dor, mas somente Deus pode restaurar as regiões mais profundas da nossa alma. A tanatologia pode nos ensinar sobre a morte, mas é a palavra de Deus que nos apresenta a esperança que existe além dela. Por isso, ao longo dessa série, utilizaremos os conhecimentos da tanatologia para compreender melhor a experiência humana, sem esquecer que existe uma dimensão espiritual que transcende aquilo que a ciência é capaz de explicar. Agora vamos entender realmente o que é a tanatologia. A palavra tanatologia vem do grego thanatos, que significa morte, logos, que significa estudo. E, portanto, tanatologia é o estudo da morte e dos fenômenos relacionados a ela. Mas essa definição é limitada. Quando falamos em tanatologia, não estamos falando apenas do momento em que o coração para de bater. Estamos falando sobre tudo aquilo que envolve a experiência humana diante da finitude. O medo da morte, o sofrimento, o luto, as despedidas, as perdas, a espiritualidade, o sentido da vida, os relacionamentos, arrependimentos, a esperança. A tanatologia procura compreender como os seres humanos lidam com a consciência de que um dia irão morrer, e essa consciência muda tudo. Quem aprende sobre a morte aprende a viver. Há algo curioso sobre nós. Sabemos que vamos morrer, mas vivemos como se isso nunca fosse acontecer. Planejamos o futuro, fazemos projetos, adiamos sonhos, guardamos palavras que deveriam ser ditas, mantemos ressentimentos que poderiam ser resolvidos, vivemos como se tivéssemos tempo infinito, porém a única certeza que possuímos é justamente aquela que tentamos ignorar. Somos finitos e não importa nossa condição financeira, nossa posição social, nossa inteligência, nossa influência, a morte alcança a todos. Reis e camponeses, bilionários e moradores de rua, jovens e idosos, celebridades e anônimos, diante da morte, todos os seres humanos compartilham a mesma condição. Quando a tanatologia nos convida a olhar para essa realidade, ela não está tentando nos assustar, ela está tentando nos despertar, porque muitas vezes só valorizamos aquilo que pode acabar. Vivemos como se tivéssemos
tempo infinito, mas não temos. Durante grande parte da história humana, a morte fazia parte do cotidiano. As pessoas morriam em casa, os familiares acompanhavam os últimos momentos, as crianças cresciam entendendo que a morte era uma parte natural da existência. Os velórios aconteciam dentro das próprias residências, os rituais de despedida eram compartilhados pela comunidade. Mas hoje a realidade é diferente. A morte foi transferida para hospitais, foi terceirizada para instituição, foi afastada do convívio diário. E quanto menos convivemos com ela, mais estranha ela parece se tornar. Vivemos em uma sociedade que fala sobre juventude o tempo todo, sobre sucesso, sobre produtividade, sobre conquistas, mas raramente fala sobre envelhecimento, perdas, sobre despedidas, fragilidade, finitude. A morte foi retirada dos nossos olhos, mas não foi retirada do coração humano. Continuamos tendo medo, continuamos sofrendo, continuamos buscando respostas. A diferença é que agora fazemos isso muitas vezes sem um preparo emocional, sem educação para perdas, sem ferramentas para lidar com o sofrimento. Quando as pessoas ouvem a palavra luto, normalmente pensam imediatamente em funeral. Mas a verdade é que o luto vai muito além da morte física. Ao longo da vida, enfrentamos inúmeras perdas. O término de um relacionamento, uma mudança de cidade ou de país, a perda da saúde, um diagnóstico inesperado, a aposentadoria, a infertilidade, a perda de uma carreira, a perda de um sonho, o próprio envelhecimento, a saída dos filhos de casa, a perda da independência. Cada uma dessas experiências representa o fim de uma realidade que existia, e sempre que algo importante termina, uma parte de nós precisa se reorganizar. Por isso, dizemos que existem lutos invisíveis, lutos que não recebem flores, não recebem condolências, não recebem velórios, mas que podem provocar uma dor tão intensa quanto muitas perdas reconhecidas socialmente. Nem todo luto passa por um cemitério. Ao longo dos anos, médicos, enfermeiros, psicólogos, cuidadores e tanatólogos perceberam algo profundamente comovente. Quando a vida se aproxima do fim, muitas pessoas passam a enxergar com clareza aquilo que antes parecia secundário. Elas raramente lamentam não ter comprado mais coisas. Raramente lamentam não ter acumulado mais dinheiro. Raramente lamentam não ter trabalhado mais horas. Mas frequentemente lamentam outras coisas. Lamentam não ter amado mais, não ter passado mais tempo com quem amavam, não ter pedido perdão, não ter liberado perdão, não ter vivido de forma autêntica, não ter tido coragem de ser quem realmente eram, não ter dedicado mais tempo ao que realmente possuía valor. Esses relatos aparecem repetidamente em diferentes culturas, países e contextos, e eles nos ensinam uma lição importante. Talvez a consciência da morte seja uma das maiores professoras da vida, porque ela nos obriga a distinguir o que é urgente daquilo que é realmente importante. No final da vida, quase ninguém se arrepende do que amou. As pessoas se arrependem do que deixaram de amar. Por que estudar tanatologia? Porque todos nós perderemos pessoas. Porque todos nós enfrentaremos despedidas. Porque todos nós experimentaremos mudanças dolorosas. Porque todos nós viveremos algum tipo de luto.
porque todos nós envelheceremos e porque todos nós inevitavelmente chegaremos ao fim da nossa própria jornada terrena. A tanatologia não elimina a dor, mas ajuda a compreender a dor. Ela não elimina o sofrimento, mas ajuda a encontrar significado em meio ao sofrimento. Não impede as lágrimas, mas ajuda a transformar lágrimas em aprendizado. Ela nos ensina que sofrer não significa fraqueza, que sentir saudade não significa falta de fé, que lamentar perdas faz parte da experiência humana e que atravessar o luto de forma saudável é um processo possível. E sentir saudade não significa falta de fé, significa que houve muito amor. Gostaria de encerrar esta primeira aula com algumas perguntas. Se você soubesse que possui apenas 1 ano de vida, o que mudaria na sua vida hoje? Quem você procuraria? Que palavras diria? Que sonhos deixaria de adiar? Que relacionamentos tentaria restaurar? Que ressentimentos abandonaria? Agora, permita-me fazer uma pergunta ainda mais importante. O que impede você de começar essas mudanças agora? A maioria das pessoas vive acreditando que terá tempo. Tempo para amar, para perdoar, para recomeçar, para mudar. Mas a verdade é que ninguém recebe garantias sobre o próprio amanhã. A tanatologia nos lembra que a morte não existe apenas para marcar o fim da vida. Ela também existe para nos ensinar o valor do tempo que ainda temos. E quando compreendemos isso, algo muda dentro de nós. Passamos a viver com mais consciência, com mais gratidão, mais presença, mais propósito, porque compreender a morte não nos afasta da vida. Pelo contrário, nos aproxima dela. E eu gostaria de encerrar com as palavras do Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Muito obrigado por estar aqui. Na próxima aula vamos falar sobre um dos maiores tabus da humanidade. Por que temos tanto medo de falar sobre a morte? Até a próxima aula.